A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2007, ela publicou um documento. Eu tive a oportunidade de ser um dos elaboradores do documento, em que foi feita uma análise da Igreja Universal do Reino de Deus, e nós fomos a primeira igreja evangélica no Brasil a dizer que a Igreja Universal, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica, ela é uma seita. Ela é uma seita, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica. Tanto é que se alguém se transfere da Igreja Universal para a Igreja Presbiteriana, ele tem que ser rebatizado. Nós não rebatizamos quem vem da Igreja Pentecostal, da Assembleia de Deus, nós porque reconhecemos como igreja evangélica. Nós não rebatizamos quem vem dos irmãos batistas, apesar de que se a gente for para lá eles vão querer mergulhar a gente. Nós não temos problema com os irmãos episcopais, metodistas, não é? Mas se veio dessas igrejas neopentecostais, essas que foram mencionadas aqui, eles são rebatizados, porque nós não reconhecemos. Mas eles creem Trindade na Bíblia, sim, mas o que é que acontece? Essas outras crenças que eles colocaram ao lado deturpam a igreja de tal forma que o evangelho fica irreconhecível. Mas isso quer dizer que não tem crente lá? Tem, como tem crente na igreja católica. Não é? Tem crente na igreja católica, a pessoa se converte, ela crê em Jesus Cristo ali, mas vai ter uma hora que ela vai se sentir incomodada com tudo isso. Ela vai começar a ler a Bíblia, vai começar a ver, e ela dizer, mas espera aí, né? Isso aqui não bate com a Escritura. Não é à toa que estão vindo as centenas e milhares dessas igrejas neopentecostais para as igrejas históricas nos dias de hoje. Está tendo um êxodo, né? Está vindo muita gente dessas igrejas, exatamente porque elas não estão mais aguentando esse tipo de coisa. Tratamos com amor, nós respeitamos, mas a nossa posição é essa. A Igreja Presbiteriana, se você quiser saber, ela tem essa posição do seu Supremo Concílio, né? Já determinando isso aí. Como sempre nós temos feito aqui, nós procuramos utilizar como fonte de estudo das religiões aquilo que elas produzem, para não sermos acusados de injustos ou de fazer uma caricatura ou passar uma imagem falsa do que as outras pessoas pensam. Então esse estudo é baseado nas publicações do bispo Edir Macedo e de teólogos da Igreja Universal, como por exemplo J. Cabral, que é o mais conhecido. Também em gravações de programas de rádio e de TV, e especialmente o site da Igreja Universal, que é público e aberto a todos, onde vocês poderão encontrar boa parte do que vai ser dito aqui. A Universal, até por conta da origem dela, ela vem do pentecostalismo, ela declara acreditar nos seguintes pontos que ela tem em comum com as igrejas evangélicas: crê na Trindade, como os evangélicos creem; na divindade e na humanidade de Jesus, como os evangélicos creem; no céu, no inferno, no julgamento final; na Bíblia como a palavra de Deus; na realidade do pecado; na necessidade de salvação, ressurreição dos mortos, vida eterna, segunda vinda de Cristo. Então, se você for olhar isso aqui, você vai dizer, a Igreja Universal é uma igreja evangélica, porque ela acredita nessas coisas, como os evangélicos também acreditam. Mas ela, além disso, ela acredita naquilo que as igrejas pentecostais acreditam. Por exemplo, a crença no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, alguma coisa que acontece depois da conversão; a prática das línguas estranhas durante os cultos e, particularmente, a cura divina. Então, essas três coisas a Igreja Universal compartilha com as igrejas pentecostais. Mas ela tem também aquelas práticas que são as mais importantes e que colocam essa igreja dentro do grupo das igrejas neopentecostais, que é a teologia da prosperidade, os ministérios de libertação de pessoas oprimidas por demônios e a utilização de objetos ungidos no culto. Então isso é feito pela Deus e Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, que são as primeiras igrejas neopentecostais no Brasil. Como Edir Macedo veio de lá, ele preserva todas estas coisas, com a diferença de que ele levou tudo isso para a mídia. A Casa da Bênção, por exemplo, Deus e Amor e Brasil para Cristo, eles não gostam de mídia, de televisão, de rádio, rádio sim, mas televisão não. Mas Edir Macedo levou tudo isso ao público quando ele investiu pesado em televisão. Então, a Igreja Universal, ela é uma igreja neopentecostal
com todas essas crenças e práticas. Vamos tentar agora fazer uma análise crítica daquilo que ela acredita e fazer uma comparação com a convicção das igrejas da Reforma Protestante, nas quais nós nos incluímos. A primeira crítica que nós faríamos é com relação à visão de mundo que é passada na Igreja Universal e nas igrejas neopentecostais. É o que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças que nos ajudam a enxergar a realidade. É os óculos que você usa para ler o mundo. Então, todo mundo tem uma cosmovisão. Aquilo que você acredita, as suas experiências, os seus pressupostos, as suas crenças, tudo isso vai influenciar a maneira como você lê a realidade. A cosmovisão da Igreja Universal é de um mundo povoado de demônios e anjos maus que estão procurando achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas, crentes ou descrentes. Para o típico membro da Igreja Universal, tudo de ruim que acontece é obra de algum demônio. Se a pessoa fica doente, é um demônio. Se a criança está agitada ou inquieta ou irritada, é um demônio. Se um filho virou homossexual, foi demônio. Se alguém contraiu AIDS, é um demônio. Se perdeu o emprego, é demônio. Se tem um sonho mau, um pesadelo, é um demônio querendo oprimir. Então, essa visão de mundo é uma visão povoada de demônios, espíritos maus que estão detrás de cada esquina, de cada árvore, esperando só a oportunidade para destruir sua vida e fazer com que a sua vida seja completamente desgraçada e não tenha mais sentido. Então, o Edir Macedo, nos seus livros, ele claramente atribui aos demônios a destruição dos lares e do casamento, a prostituição, o homossexualismo, o desemprego, enfermidades como epilepsia, AIDS e até feridas incuráveis. Então, essa é a visão típica dessas igrejas, ou seja, que o mundo está de fato controlado e povoado desses espíritos maus. Bom, o que é que nós diríamos a isso? Sem dúvida, a Bíblia ensina com clareza que existem os anjos caídos, que são os demônios, que Satanás ronda os crentes como um leão faminto, e que os demônios, sempre que possível, querem nos assaltar, tentar, afligir e nos levar ao pecado. O problema é que nessa visão não há espaço para duas coisas que a Bíblia também diz. Primeira, que os males que nos acontecem, eles com frequência são resultado das nossas próprias escolhas. Se o seu casamento vai ruim, não precisa um demônio para fazer isso. É você que não amou a sua esposa como devia, é você, esposa, que não foi respeitosa e fiel ao seu marido como você devia. Você não precisa do diabo para destruir um casamento. Você não precisa do diabo para beber e atropelar alguém na rua e ter que pagar por isso o resto da sua vida. Você não precisa de Satanás para explicar a queda de um avião que morreu todo mundo, ou uma epidemia de Zika. Não precisa do diabo para isso. A Bíblia é muito clara quando responsabiliza o homem e não o diabo pelas consequências das suas ações. O problema dessa visão das igrejas neopentecostais é que ela acaba tirando a responsabilidade do homem quando as coisas vão mal. Perdeu o emprego, foi o diabo. Mas se você perder seu emprego numa igreja e for membro de uma igreja reformada, provavelmente o pastor vai perguntar: mas você era um bom empregado? Você de fato estava sendo honesto no seu trabalho? Você dava o melhor de si? Seu patrão lhe demitiu por quê? E aí a pessoa vai ser levada a refletir sobre sua conduta, seus hábitos de trabalho, de relacionamento. Às vezes o crente perde o emprego porque é um mau empregado mesmo, não precisa do diabo para isso. Segunda coisa, a Bíblia diz que às vezes o próprio Deus manda males sobre a vida das pessoas. A Bíblia atribui a Deus mandar praga, doença, castigo, terremoto, até o erro. Quando a pessoa de tanto ouvir a verdade virou as costas e não quer, Deus manda o erro contra ela, para que ela creia na mentira.
Então dizer que tudo é do diabo, tudo de ruim que acontecer do diabo, você perde a chance de se arrepender. A pessoa que acredita nisso, como é que ela vai? Se santificar, arrepender-se dos seus erros, porque tudo é o diabo. E segundo, ela não vai ver às vezes a mão de Deus. A Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. Tudo está dando errado na sua vida, você diz, é o diabo. Olhe de novo, às vezes pode ser Deus, a mão de Deus contra você. O que é que Deus quer fazer? Quebrar você, humilhar você, fazer com que você se arrependa, com que você mude de vida. Então essa visão da Igreja Universal, e que é das igrejas neopentecostais, ela é reducionista, ela impede o crente de conhecer toda a verdade e de se desenvolver espiritualmente aqui nesse mundo. Produz uma mentalidade estreita, atrofiada no que diz respeito ao crescimento espiritual. A gente vive num mundo decaído que geme e suporta dores debaixo do cativeiro por causa do pecado do ser humano. E temos que nos lembrar que há um Deus que também age nesse mundo com providências e trazendo males sobre nós. Então nós não podemos atribuir tudo a Satanás. É claro que o diabo faz muita coisa ruim nesse mundo, mas é errado dizer que ele é o responsável por tudo o que acontece, porque isso tiraria a nossa responsabilidade e a ação de Deus na história.